segundo episódio do PadoaCast. Sou Flávio Faria e estamos aqui conversando com a Jéssica Oliveira. Jéssica, é um prazer muito grande te conhecer. E dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. Antes mesmo de acontecer esse estouro com o mundo, a gente esquece de falar de Teresa de Benguela, Água Pune, Dandara, que foram mulheres negras, né, que nós temos, né, histórias, relatos, vivências reais, que lutou por esses direitos há muitos anos atrás. Isso é muito interessante, porque a gente vê a luta das mulheres, a própria história da humanidade, né, por assim dizer. A mulher sempre foi, assim, aquele conceito de que mulher tem que ser dona de casa, mulher tem que cuidar dos filhos, mulher não tinha que dar opinião, né? Era mais aquele conceito de famílias patriarcais. O homem é que manda, o homem é o que domina, e já bastante recente isso, da mulher ter agora o direito ao poder de voto, e hoje, além do poder de voto, né, Jéssica, essa questão da mulher poder ter uma manifestação mais direta na política. A mulher poder ser uma candidata a vereador, uma candidata a prefeito, uma candidata a presidente da República, até mesmo uma representação de uma grande empresa. Isso cada vez mais tem se estabelecido para as mulheres, embora nós sabemos que a luta da mulher ainda é muito difícil, né? Está longe da condição de ser perfeita, mas está se encaminhando, ainda que a passos lentos. Só que aí se suscita certas perguntas, né? Você acha que certas situações em relação a uma mulher, trabalho, emprego, a postura da mulher na sociedade, a maneira da mulher agir, a maneira da mulher se vestir, você acha que certas situações se amenizou ou se agravou? Como você citou anteriormente, né? A gente teve uma educação diferente do homem, né? A gente foi criadas para poder servir ao homem. Tem que crescer, saber cozinhar, lavar, porque senão eu não vou me casar. Ninguém vai me querer. E se eu for casar, e se eu não souber fazer nada disso, meu marido vai devolver para minha mãe. Tem esse mito, não. Minha mãe, eu escutei sempre a minha mãe falar sobre essa questão, né? E eu, Jéssica, mulher negra, periférica, ativista, eu sempre me coloquei dessa forma. Eu quero estudar. E lembrando que a mulher antigamente, ela não estudava. Porque o homem que dava a oportunidade dele estudar, e a mulher não, a mulher tinha que ficar dentro de casa. Chegava num tempo onde a mulher não podia mais continuar, ela tinha que cuidar da casa. Na verdade, existem até certas culturas que, aliás, até hoje é assim em alguns países do Oriente Médio. Certas culturas que a Malala, por exemplo, que é uma mulher que teve uma grande projeção no mundo muçulmano, que ela foi até sofreu um atentado do Talibã por querer estudar. Digamos aqui na sociedade ocidental, um tempo atrás, não se preocupava em mulher ter educação, mulher sequer precisava aprender a ler. Para que mulher precisa aprender a ler? Para que mulher precisa aprender a escrever? Mulher tem mais é que fazer comida, cuidar dos filhos, cuidar do lar, e gerar filhos. Quer dizer, é um conceito bem machista, e de certa forma, esse quadro tem mudado, pelo menos no mundo ocidental. Por isso que eu fiz esse paralelo ao mundo oriental, tanto que lá no Oriente Médio, até hoje, as meninas são dadas em casamento, é cultural deles isso, e tem que seguir um padrão que eles criaram. Sim, ter só a voz ouvida, né? Porque a voz da mulher é silenciada a todo momento, né? Eu estudo, eu quero, né? Tô me formando, graças a Deus, mas com muitas dificuldades e espaços onde eu vejo que mulher não é a maioria. Eu tô chegando em locais, trabalho em local onde a mulher é minoria. A gente precisa de mulheres mais na política, das profissões onde tem a predominância, a masculinidade. A gente vê, por exemplo, mulheres, por exemplo, na construção de casa, muito poucas.
A gente vê mais as mulheres, homens da construção, engenheiros, né? Homens policiais, homens médicos. Achei interessante o que você falou. Um tempo atrás eu trabalho na área da arquitetura, eu sou arquiteto, e eu conheci uma moça que ela é pedreira. Ela trabalha na profissão, quer dizer, uma profissão que geralmente é direcionada ao homem, e essa moça precisava de emprego, não. Inclusive, ela até trabalha nessa parte mais de acabamento, né? Revestimento, isso e tal. Mas ela faz uma função que antes cabia apenas ao homem. E a gente vê até mesmo uma questão de necessidade, as mulheres têm se adaptado a isso. Eu me lembro da época, ô Jéssica, eu sou mais velho que você, né? Mas disso mais lá para a década de 80, uma mulher ser taxista, dirigir um carro, Revolucionário. é uma coisa assim. Ah, não, eu Até não o vou ato da mulher dirigir hoje, você vê admirar uma mulher dirigir, fala, nossa, ela dirige. ou até mesmo aquela coisa assim, isso aí, é claro que eu tô dizendo, é uma frase machista, né? Só podia ser mulher. Fez uma barbeiragem, só podia ser mulher. Como fosse algo pecado. Como se... E tem se provado cada vez mais, inclusive no mundo administrativo, estava vendo até uma reportagem na televisão sobre isso, dizendo que as mulheres têm se mostrado de uma forma muito mais eficiente na área administrativa do que muitos homens. A mulher, porque vem desse conhecimento de casa, a mulher saber lidar. A mulher, ela lida com várias funções no mesmo tempo. Ela cuida da criança, ela atende o telefone, ela faz comida, ela vê reclamação do marido. Então, a mulher sabe administrar o seu lar. E quando ela automaticamente ela é contratada para trabalhar dentro de uma empresa, ela bate de frente com o machismo de um homem que coloca a sua capacidade como inferior. Engraçado, é uma coisa que você falou. Realmente, eu estava conversando isso com uma engenheira, né, que eu trabalho com ela, e ela me disse isso, né, que não, porque a mulher tem a capacidade, nós mulheres temos a capacidade de fazermos N coisas ao mesmo tempo. O homem faz direito, mas se for assim, estágio 1, estágio 2, estágio 3. A mulher não, ela cuida de filho, ela faz comida, ela mexe na... Se a gente inverter essa situação, colocar o homem na função da mulher, como que seria isso? Hoje a gente tem muitos homens que fazem o papel de mulheres excelentes, mas eles não foram criados para isso. Foram criados, vou sustentar a minha casa, vou trabalhar e ter aquela casa perfeita, aquele lar perfeito, sem a mulher sair do seu mundo para construir um outro mundo, conhecer um outro mundo que até então para ela foi negado desde pequena. Né? Quando a mulher descobre que ela pode estudar, ela pode ser todas as profissões que ela quiser escolher ser, ela é uma mulher revolucionária. Eu sou, dentro da minha casa, uma mulher revolucionária. Para mim, eu tenho que sair do meu mundo, quebrar paradigmas para que outras mulheres vejam que ela pode conquistar os objetivos dela. Que não é o objetivo dela não era aprender a fazer uma comida ou aprender a lavar uma roupa. Achei interessante essa palavrinha que você usou, paradigma, ou seja, o paradigma, como da sua irmã, como das muitas mulheres, né, que acham assim que, não, a mulher, ela tem que ser criança, vira moça, depois ela tem que casar, ter filhos e ser dona de casa, e só, né? Então eu não preciso mais do que isso. Se eu arrumar um marido para me manter, tá ótimo. Só que isso aí entra dentro do conceito dessa palavra paradigma, como se eu dissesse assim, você foi feito para isso. Na verdade, a mulher não foi feita só para isso. A mulher desenvolveu a consciência do que ela é mais do que uma dona do lar. Ela é mais do que isso. Ela pode ser arquiteta, ela pode ser engenheira, ela pode ser técnica em enfermagem, ela pode ser médica, ela pode ser qualquer coisa. Sabe que a gente pode agregar essa palavra, paradigma? Um assunto que a masculinidade todo mundo gosta de falar, de ouvir sentar, é futebol. Quando a gente senta com homens e mulheres, e o homem começa a falar sobre futebol, como excluindo a mulher que ela não entendesse de futebol. Mas a gente tem, graças a Deus, uma Marta,
né? A Ah, sim. rainha futebol feminino, onde quebra paradigma, Uhum. onde só o homem que poderia jogar bola. Mas aí já parte daquele conceito machista. A pessoa pregava assim, ah não, mulher quer saber de porte, postura, de cabelo, mulher não tem inteligência para isso não. É como se pregasse que é, na verdade, uma ideia errônea, porque, mesmo porque agora nós já vimos mulheres árbitros de futebol, né? Ainda não vi, assim, uma técnica de futebol, isso E ainda não muitas vi. vezes respeitadas, né? Porque teve um caso recente, eu não me lembro agora qual foi o time de futebol brasileiro, que a árbitra, né, pegou, levantou o cartão pro jogador de futebol e ele desrespeitou ela em campo. O fato de Precisou ser mulher. o fato de ser mulher. Aí veio um outro árbitro para não diminuir a autoridade dela e pegou e levantou, né, a falta para ele. Então, o homem só aceita a ordem de outro homem, não pode se aceitar a ordem de uma mulher. Mas está debaixo da autoridade. Quantas mulheres existem, empresárias, donas de seu próprio negócio, né, que tem que dar ordens aos seus funcionários? E ordens que, querendo ou não, aquela empresa está gerando o quê? Empregos onde tem homens e mulheres. E se a maioria for homem dentro daquela empresa? Tem que respeitar. Aquele conceito assim, você vai deixar a mulher te mandar, rapaz? Peraí. Se ela está numa hierarquia acima de você, isso quer dizer que essa mulher ela tem mais responsabilidade do que você homem. Porque se der algum problema, quem vai responder não é você, homem, que está sendo mandado, vai ser ela que está te mandando. E a mulher ela tem cada vez mais conquistado, né, esse espaço. Com muita dificuldade. Teve uma evolução? Teve uma evolução, porque hoje a mulher ela tem o seu direito ao auxílio maternidade, licença maternidade, né? São direitos, né? Direitos humanos, né? Que muitas das vezes patrões não aceitam. Acha que é frescura você ficar 9 meses com o barrigão atendendo em pé. Aliás, inchados, né? Porque não passa, nunca ficou grávida. Tem um barrigão pensando ali, né? Confirmando o que você está dizendo, muitas empresas partem até daquele conceito assim, ah não, mulher tem que ganhar menos. Só porque dá vida, né? Multiplica na terra. Não, é porque mulher não vai me dar a produção que o homem dá, né? Porque a mulher engravida, mulher, né, fica de resguardo. É um machismo estrutural que existe na nossa sociedade muito grande. E isso, quando a gente fala de mulheres negras, aumenta mais ainda. Quer dizer, que você está dizendo o seguinte, a mulher, aliás, a gente pode colocar até a coisa dessa forma assim. Você vê assim, a mulher é minoria, já começa por ser a mulher. Depois ela é minoria por ser negra. Além de ser mulher, é negra. Ainda além de ser mulher negra, ainda é mulher negra e pobre. Aí o negócio fica mais complicado ainda. Porque quando a gente, mulher, a gente precisa, por exemplo, a gente casa e se separa, né? Uhum. E a gente precisa de sustentar o nosso filho. Muitas vezes mulheres têm filhos, né? Tem que sustentar o seu filho, já que ela não tem uma representação masculina dentro de casa, ela tem que sair da sua residência e procurar o que? Um emprego. Ela chega no emprego onde ela é barrada, né? Porque, às vezes, a distância do local que ela tem que ficar 1h30 dentro do ônibus até chegar ao seu local, a sua marmita é fria, tem que esperar a hora do almoço, às vezes a hora do almoço passa, ela nem almoça, porque não respeita, sabe? A igualdade, né, de o homem ter os seus horários dentro da empresa e a mulher não. E sabe o que é também, Jéssica? Outra coisa que eu fico observando assim, no âmbito geral, né? Não só em relação à mulher pobre, mas a mulher, um termo, um contexto geral, né? A mulher vai trabalhar numa empresa e pelo fato de ser mulher, a pessoa acha que, não, aquela moça ali, ela está trabalhando ali porque ela é uma mulher bonita, então
Não interessa se você é competente, ela só trabalha ali porque ela é bonita, e isso aí acaba afagando o talento da mulher, a capacidade da mulher. Muitas vezes a mulher, por ser bonita, ela chama a atenção dos donos de empresa, porque quer automaticamente lucro, porque uma mulher bonita, bem vestida, vai chamar a atenção da masculinidade, porque ela não tem Eu lembro que uma vez eu tava no Rio, aí a gente foi abastecer o carro, aí chegou ali num posto de gasolina, aí tinha aquelas moças de shortinho, né? Aí a gente percebia, até comentei assim, o dono da empresa que eu tava com ele, que eu tava trabalhando numa construtora em Niterói, até fiz comentário de você ver, né? Olha, o uso que eles fazem, né? A mulher tá ali apenas como um atrativo, como se fosse um açúcar para chamar. objeto de decoração. Eu falo um exemplo meu. Eu trabalhei durante alguns meses numa sorveteria, né? E eu tinha que vestir uma bermuda, né? Com a blusa. E eu tenho um estereótipo de uma mulher negra, né? Que tem um corpo mais avantajado e tal, o nariz, estereótipo todo de uma mulher negra. E ao atender um cliente, eu me abaixei para pegar o sorvete, né? E nisso que eu abaixei, o meu corpo ficou um pouco alevantado, né? Normal. A pessoa abaixa, pegar o sorvete para colocar no copo. Nesse abaixar meu, o cliente pegou e falou assim, nossa, que coisa gostosa. Aí eu parei, eu falei assim... Sentiu um direito de homem dele, uma coisa que ele tem para ele, né? Eu peguei e falei assim, será que isso é comigo ou se é por conta do sorvete? Porque dá um duplo sentido, né? Aí na minha situação, eu falei assim, gente, eu tô dessa forma. E voltei a pegar mais uma colher, né? Pra colocar no pote pra poder entregá-lo. E ele pegou, repetiu, segurando alisando a minha mão. Ele falou, nossa, que gostoso. E pegou e alisou a minha mão. Na forma que ele pegou e alisou a minha mão, eu soltei. Nisso que eu soltei, aí eu fui um pouco arrogante, com certeza, porque estava no meu direito. Porque ele me desrespeitou enquanto funcionária e mulher. Sabe? Sabe o que acontece, Jéssica? Eu entendo o seguinte. Embora as mulheres, né? Você até falou da década de 70 para cá, as mulheres passou a adquirir muitos direitos que antes elas não tinham, inclusive os direitos políticos, o direito de votar, o direito de ser candidata e coisa e tal. Mas ainda existem muitas barreiras que a mulher ainda luta, né? E somente nessa questão aí da pessoa achar que não tem que respeitar uma mulher. Eu estava até assistindo uma reportagem de homens colocando a mão em mulheres na rua, né? E que não existe sequer isso é uma forma de assédio, mas não existe uma lei que impeça, porque o sujeito ele tem aquele entendimento que, não, eu posso, né? Se eu fizer. Aliás, eu não sei o que passa na cabeça de um cara desse, né? Porque eu nunca vi um sujeito chamar a atenção de uma mulher e falou assim, ó, gostosa. Na verdade, isso é uma coisa grosseira, não é? Isso é a coisa mais escrota que existe. A mulher passar na rua. Quando a mulher sai de casa, o homem, quando é pra sair, não generalizando, né? Mas quando vai sair, ele se arruma rapidinho, uma blusa, um short, ou uma calça, bermuda, assim, enfim, sai. É uma coisa do universo masculino. Exatamente. A mulher não. Antes de sair, ela olha 3 vezes pro espelho, porque ela não tá só se vestindo pra ela. Ela tá se vestindo pra ela e como os homens vão se comportar diante da presença dela ao caminhar na rua. Porque eu, como mulher, eu me sinto violada, porque eu não posso colocar um short mais curto, porque esses homens que foram mal educados não sabem respeitar uma mulher passar na rua com um short mais curto ou com um cropped. Eles se acham no direito de chamar a atenção com a sexualidade. É gostosa? Vem cá, mulher. O que você tá fazendo? Isso aí também, isso aí parte muito
de uma cultura familiar errônea. Já vi muito assim, expressões, né? Que as pessoas diziam assim, não, a minha cabrita eu prendo, o meu bode eu solto. Prende a sua cabrita que o meu bode tá solto. Aí um jovem, uma criança numa família dessa que cresce ouvindo isso dos pais, ele acha o quê? Ele vai ter um filho canastrão que vai sair passando o rodo geral. Então se torna o quê? Uma pessoa que não respeita as mulheres. A minha criação veio dessa relação. Por ser homem, tem direito de sair sozinho. Agora, você que é mulher, tem que ficar dentro de casa. Ou se sair com a presença do pai ou da mãe. Porque não confia. Não confiava. E isso é uma coisa que provém dentro de uma cultura familiar judaico-cristã, que essa coisa do patriarca, né? Do patriarcal, desde os tempos bíblicos, né? Se você pega uma frase bíblica do livro de Gênesis, né? Quando Deus ele dá uma condenação à mulher, né? Tanto ao homem Adão como à mulher Eva, e ele diz para a mulher, terás desejo ardente pelo teu marido, e ele te dominará. Essa é uma passagem que está lá, os primeiros capítulos do livro do Gênesis. E esse domínio do homem para a mulher parece que partiu daí em diante, não só falando em termos bíblicos, religiosos, mas até em termos históricos mesmo, porque durante toda a história da humanidade, a mulher sofreu esse tipo de violência. Não só a violência sexual, mas a violência de não ter direitos, de não ter voz, de não poder, né, dar a sua opinião. Então, essa coisa, né, da mulher ter direitos, isso é bem recente, isso é bem novo, mas ainda tem muito que se melhorar, né? Tem muito que se melhorar, isso aí é sem dúvida nenhuma. Porque uma coisa que envolve a consciência das pessoas, a postura masculina, a postura dos homens. A luta do outro, ele não pode ficar somente no outro. Ele tem que ser a minha luta também. Porque quando eu sou a geração agora, tem as gerações que estão crescendo. E o que a gente As meninas que vão crescer, os meninos que vão crescer. O que a gente está ensinando para essas crianças, que a gente tem que educar tanto o homem, tanto a criança, isso eu falo criança mulher, criança homem, menino e menina. O que a gente está ensinando dentro das escolas ou dessa educação? Falar. Você sentou num ponto interessante. Educação. Não é? Aliás, você faz pedagogia. Isso, né? Graças a Deus, isso mesmo. E o ensinar, eu falo que o ensinamento vem de casa. E quando ensinar vem de casa, onde não tem base, onde essa base é aprendida na rua. E a rua que se aprende não é o certo para a convivência no coletivo, sabe? Porque quando a gente entra dentro da sala de aula, a gente está proposto a várias realidades, porque cada aluno ali é uma realidade. Um que tem a condição financeira melhor do que o outro que se veste melhor, um que tem cabelos para cima, outros que tem cabelos para baixo, liso. E a gente tem que saber que o diferente é a realidade também. O diferente é normal. O anormal é que não pode ficar uma sociedade que discrimina porque você é negro, discrimina porque você é homossexual, discrimina porque você é mulher. Você não pode estar nos ambientes onde você tem que ter restrições. Entende? Você não pode ir para a igreja porque você não pode colocar um decote. Lógico, você tem que respeitar, mas você tem que ter tudo uma lógica. É claro que esse lance que você falou aí, por exemplo, uma pessoa que entra para uma instituição militar, ele não vai vestido do jeito que ele quer. Existe um padrão dentro daquele local. Da mesma maneira, se uma mulher for para uma igreja, ela vai se vestir de uma maneira conforme o local pede. Mas existe muito essa questão, isso que você está falando da vestimenta, né? Das pessoas se sentirem um direito de
de repente, julgar uma mulher por causa daquela maneira como ela está vestida. Ah, se ela está vestida assim, então ela é isso. Não, peraí. É bem assim. Isso aí já é uma padronização social, né? Que você prega aquela ideia assim. Vamos ensinar o seguinte. Mulher tem que ser dona de casa, tem que ser mãe, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa. Homem é o que provê para a família. O homem chegou em casa, ele pode deitar, ver televisão, e a mulher tem que estudar. Um domingo, num dia de folga, que trabalho de casa é coisa de mulher. Existe coisa que é coisa de mulher, coisa que é coisa de homem. Quer dizer, isso foi uma padronização criada e que no mundo moderno, no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que não é bem assim. Não? Existem direitos, existe até o critério da hierarquia familiar, né? Quando você fala assim, por exemplo, partindo novamente para a religião, né, para os conceitos judaico-cristãos, não? Que o cabeça da família é o homem, né? Então, é o homem que manda. Na verdade, o conceito correto não é esse. A gente pode até entender que numa família tem que ter uma direção, mas não é simplesmente a pessoa mandar, não é essa coisa de eu mando. O marido tem que levar em conta a necessidade da esposa e tem que querer saber o que ela pensa, o que ela acha a respeito. E muitas vezes o que parece é como se fosse um carro dirigido por dois volantes, sendo que quer ir para a direita, quer ir para a esquerda. E como é que faz? Como é que fica, né? Onde dá toda essa desestrutura familiar. Então, embora a mulher tenha conseguido, assim, já falei isso antes, uma quantidade de direitos em que tem muita coisa ainda a se melhorar, a mulher ainda ela sofre uma coisa que é chamada de consequência social. Por exemplo, né? Se eu vou te dar assim, um exemplo assim, muito simples, o que faz a mulher ter essa consciência da consequência social que ela tem. Muito se ouve falar das mulheres que querem tomar a sua postura como produção independente ou a sua postura como direcionar a sua vida. Que são taxadas como loucas, né? A gente tem que entender que na sociedade a gente tem direitos iguais. E eu volto a falar, uma educação escolar presente, porque houve uma situação comigo na sala, onde eu estava dando aula, que um aluno, ele agrediu fisicamente, verbalmente uma aluna. E eu, naquele alvoroço, eu tô dei, para com isso agora. Aí eu perguntei, por que você fez isso? E falei com a voz grossa, né? E ele falou assim, porque eu vejo isso dentro de casa. A resposta do aluno, naquele momento, me faz, poxa, ele vê isso dentro de casa, ele escuta isso dentro de casa e traz isso para a escola. Automaticamente, peguei aquela criança, levei para a direção e dentro da sala, tentei amenizar o máximo possível sobre aquela aluna e falei, eu preciso trabalhar isso dentro da sala de aula. A questão da mulher também é ficar menstruada na sala de aula. Por que a gente não tem nas escolas públicas um projeto que distribua absorventes na sala de aula, dentro da escola? Porque eu me lembro na época que quando uma amiga minha ficou mocinha, os homens começaram a rir, os colegas ficaram rindo dela, chacota, e ela toda amedrontada porque aquilo nunca tinha acontecido e ninguém tinha falado pra ela sobre isso, sabe? Ela ficou uma semana sem ir pra escola. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Entendendo, entendeu? Então a gente precisa também ter uma educação dentro de casa. Agredir uma mulher verbalmente. Mas foi o que eu te falei, dentro daquela cultura familiar, do pai falar assim, não, solta a tua... Prende a sua cabrita que o meu bode tá solto. Porque essa criança já cresce que eu sou o homem, eu sou o macho, eu mando, eu domino, eu posso fazer
Ele já viu isso dos pais, provavelmente ele vê isso, o pai fazer. Exato. Você vê essa criança que agrediu uma aluna e automaticamente ele presenciando isso ao longo da sua infância, adolescência, ele vai reproduzir as mesmas atitudes quando chegar na fase adulta. Eu não quero que minha filha seja agredida fisicamente, violada. Muito menos quer que o seu filho Exato. desrespeite. Sem respeito. Porque tanto o homem quanto a mulher, eles têm que ter uma educação. Na verdade, né, Jéssica? A educação é a base para tudo. Eu te diria que um dos mais crassos problemas no nosso país é justamente na educação. A verdade é, o brasileiro, infelizmente, o brasileiro é um povo mal educado. O brasileiro, infelizmente, ele tem esses conceitos. Muitos homens têm esses conceitos. Que o homem é que manda, a mulher tem que ficar de boca fechada, quando o homem fala, a mulher se cala. Né? E não é bem assim. E quando eu falei assim, sobre a questão da mulher sofrer toda a consequência social da coisa, é porque, de fato, ela realmente sofre a consequência social. Tipo, por exemplo, né? Se, num caso, um homem estupra uma mulher, quem sofre a consequência disso em todos os sentidos é a mulher. Porque aí a gente coloca a questão religiosa. Você entra na questão religiosa. Esse aspecto religioso é um assunto assim muito controverso que Há situações, polêmico, né? situações, a gente precisa analisar o contexto que a gente está inserido, sabe? Porque é muito fácil a gente pegar e falar sobre um assunto que a gente domina. Mas é muito difícil quando a gente não domina, a gente tem que aprender com ele todos os dias. Eu falo que eu aprendo todos os dias um pouco, sabe? Não é só porque ser mulher, mas por se tratar de uma classe social desfavorecida, tudo dificulta. O nosso sistema todo dificulta, sabe? E a gente precisa romper paradigmas, ter uma revolução construtivista, sabe? Em relação a tudo. Se a gente não tem uma visão ampla sobre a sociedade, a gente tem que ver além dos olhos que estamos aqui enxergando o outro, sabe? A gente tem que ver com o coração de lá de dentro que a gente passa. Por muitas das vezes o ser humano ele não consegue enxergar isso. É dessa forma. Eu só ressalto que para a gente cuidar da sociedade, a gente tem que começar por base. E onde que é essa base? Dentro de casa e dentro das escolas. Porque se o aluno tem essa base dentro da sua casa, ele vai procurar o local mais óbvio dentro da escola. E um projeto voltado para essa questão de valorização da mulher, os cuidados, o respeito sociais, raciais, estruturais que predominam e existe ainda, a gente tem que romper isso tudo. A gente tem que ensinar, a gente tem que se ensinar. Como a mulher não foi se ensinar a cuidar de uma casa, de uma criança, a gente tem que ensinar o homem a como tratar uma mulher, a como cuidar de uma mulher, né? E eu convido para quem está assistindo, prestigiando, tem um poema que foi campeão em 2017. Para mim é um conta de um poema. Desculpa até a palavra que eu camei agora. Mas ele fala justamente de uma realidade da mulher. É um poema para a mulher. E depois o João deve colocar aí na edição. Mas é um poema que fala muito da realidade, porque tem a questão aí do citotec, do aborto, né? E para ser mulher, né, para o homem entender como é ser mulher, né, ele tem que passar por uma trajetória toda que a gente passa todos os dias. E mesmo assim, ele não vai saber o que é ser mulher. Sim. Ô Jéssica, para finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Lugar de mulher é onde? Lugar de mulher é aonde ela quiser. Sem dúvida, verdade. Verdade. Mesmo porque o que seria de nós, homens, sem as mulheres? Né? Somos filhos, né?
temos mães, somos filhos, nossas mães são mulheres, isso. E graças a Deus, isso é maravilhoso. Então tá aqui, conversando aqui com a Jéssica Oliveira, negra, ativista, professora, não é? Muito obrigado a todos, obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.